Começa agora. Minha Vida. Para pensar e planejar. Para onde vou com a minha vida? Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Para onde vou com a minha vida? Parte 3, né? Porque o Dr. Augusto Maia já esteve conosco nos 2 dias anteriores e hoje fechando aí essa série do Para onde vou com a minha vida com a sua participação, que volta em outros momentos também aqui na nossa programação. Boa tarde, doutor Augusto César Maia. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Gerson. Boa tarde aí, ouvinte que está nos ouvindo nessa maratona aí, para onde vou com a minha vida. Muito bem. Gerson, como é que tá, querido? Boa tarde, Serginho. Boa tarde, doutor Augusto César Maia. Dá a César o que é de César, tá certo? Serginho, é uma alegria nós nos encontrarmos novamente aqui com o doutor Augusto, que faz parte aqui do time, da cabeça do time do Life Academy, da Academia da Vida. E esse tema é um tema que nos motiva muito, porque na minha trajetória aí nos últimos 25 anos, ajudando a desenvolver carreiras em dezenas de organizações, eu tenho tido a oportunidade de passar pelos nossos programas milhares de executivos e colaboradores, jovens iniciando a sua carreira, pessoas e profissionais já com alguma estrada, alguns já muito maduros, né, em todos os níveis, todos os momentos da sua história. E todos eles têm uma característica, que é uma característica que inclusive dá o slogan da Life Academy. Todos querem mais das suas vidas. Querem se desenvolver mais, querem realizar mais e querem conquistar mais. Ocorre que, ao longo desse tempo, eu tenho observado que alguns, de fato, conseguem esse mais e outros não. E o nosso objetivo aqui na Life Academy é mostrar o que fazem aqueles que conseguem e o que precisa ser evitado, ou o que precisa ser corrigido naqueles que não conseguem. Né? Daqueles porque que não... todos podem, Todos né? podem. Né? Todos podem. E ontem nós falamos desse processo do não se conhecer, que é um grande limitador, não é? E que à medida que o indivíduo começa a se conhecer, ele desperta lá todo um potencial de desenvolvimento. E hoje, doutor Augusto, a gente quer voltar com esse tema, não é? E acho que o Serginho tem uma pergunta pronta ali, Serginho. Olha, doutor Augusto, a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas se vitimam. Tem uma narrativa de vítima. E alguns têm até uma narrativa, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim, Gabriela. Como sair dessa armadilha? De novo, a vitimação vai ficar para amanhã. O Para a quê? gente já amarrar o doutor Augusto amanhã. Será que ele consegue? Tá certo? Bom, O assunto da vitimização, podemos deixar para amanhã? então vamos falar de baixa autoestima? Vamos falar de baixa autoestima. Estava aqui na minha lista aqui. E eu pensei que ia dar conta dos dois hoje. Mas vamos ver se ele pode vir amanhã. Vamos estar aqui amanhã, sem problema. Aê, benção. E aí fechamos essa Maravilha, maratona então tá bom. de uma maneira, não vitimização, mas de uma maneira brilhante. Esse tema é importante da questão da autoestima, porque quando a gente está falando do autoconhecimento, eu preciso me conhecer. Por que eu preciso me conhecer? Porque no decorrer do meu desenvolvimento pode ter acontecido algumas situações onde colocaram dentro de mim situações ou visões ou conceitos e crenças negativas de mim mesmo. São alguns lixos que estão lá na sua estrutura mental, né? E aí você olha para você e você começa a não gostar. Eu preciso começar a tirar esse lixo, né? Tirar esse lixo. Porque senão eu olho para dentro de mim mesmo e começo a perceber que eu não tenho valor. Porque se eu me achar um lixo, o que é que a gente joga no lixo? A gente joga no lixo coisa que não presta, coisa que não serve, coisa que não é mais útil, coisa que não vai ter sucesso, que já acabou o brilho. Então, se eu começo a me perceber, a me olhar como coisas que não prestam, que não tem valor, que não vai fazer diferença, que realmente não vai fazer a diferença na vida de ninguém, eu começo a ter um conceito, uma estima negativa de mim mesmo. Com essa estima negativa de mim mesmo, eu vou lidar com a vida. E aí, como a vida está dizendo, olha, você tem que brilhar, você foi feito para dar certo.
Falei, mas eu olhando para mim mesmo, eu estou vendo que o negócio aqui não foi feito para brilhar, não. Eu tenho um defeito de fabricação, eu acho que eu não sou tão legal, eu acho que eu não sou tão bacana, eu acho que não é comigo, não. Isso deve ser para o outro. É o outro que, na verdade, tem essa condição. E a gente acredita que todos têm a condição de brilhar. Então, esse conceito de autoestima é extremamente importante. Então, você tem que começar a olhar e perceber como é que está a sua autoestima, como é que você está olhando para você mesmo e está enxergando você. E aí, de que maneira você se percebe, né? Porque... Quais são os sintomas, né, de baixa autoestima? Por exemplo, com relação às escolhas que o indivíduo faz, né? A aceitação que eventualmente ela tem com relação às coisas que ela busca ou que a vida lhe oferece, aos seus relacionamentos, assim por diante. Como é que se manifesta uma autoestima baixa? Ela se manifesta assim, tudo aquilo que você não valoriza, que você não tem uma boa estima, por isso você não cuida bem, você não protege, você trata de qualquer forma e de qualquer maneira, qualquer coisa tá bom. Então, quando a gente começa a ter esse procedimento de achar que qualquer coisa tá bom para mim, qualquer emprego tá bom, ou qualquer relacionamento tá bom, para mim tá bom assim, quer dizer, ou seja, você já começa a perceber que essa pessoa, na linguagem dela, demonstra que ela consigo mesmo não dá valor para ela, né? Porque qualquer coisa serve. Nesse de qualquer coisa serve, qualquer porcaria serve, qualquer porcaria de relacionamento serve, qualquer porcaria de namoro serve, qualquer porcaria de emprego serve. Uhum. E eu tenho que me contentar com isso porque é assim mesmo. Então, quando a gente começa a perceber o descuidado que a pessoa está tendo consigo mesmo nas relações dela com o mundo, seja ela com os amigos, seja ela com o que ela come, qualquer porcaria. Eu como. Tem gente que até fala assim, eu como qualquer porcaria. Como qualquer coisa, né? Agora, você não pode comer qualquer porcaria. Você é alguém importante, você é alguém que tem um valor tremendo. Você tem que comer coisa boa, comer coisa valiosa, até porque é isso que vai fazer você brilhar. Né? Se eu tenho um carro que é muito bom, o motor dele é muito bom, eu não vou colocar qualquer porcaria de combustível, né? De óleo. E aí eu me lembro que tinha aquela época que tinha um combustível azul, né? Gasolina azul, você colocava porque o seu carro você quer cuidar melhor disso. Então, as relações também são uma pessoa, por exemplo, que come assim desordenadamente, ela sabe que ela está contribuindo para destruir a sua saúde, até a sua própria aparência, etc. e tal. Isso pode também ser um sintoma de baixa autoestima? Com certeza. Qualquer ação que você faça no sentido de desvalorizar você, depreciar, sabe? Quando você está depreciando. Quando você olha para o seu corpo e alguém olha e vê assim, está depreciado, é que você, de fato, não está se valorizando, né? Você não está se valorizando. É verdade. Agora, uma pergunta. Como romper? Antes de voltar com essa visão. Antes de voltar, hoje eu estou brigando com você aqui, Serginho. Guarda a pergunta do Serginho na sequência, que eu quero ir mais fundo nisso. Eu recentemente estava orientando uma carreira de um indivíduo e num determinado momento eu disse a ele, depois de avaliar ali o seu potencial, a sua formação, eu disse, olha, por que você não busca o desenvolvimento nessa empresa, naquela empresa, naquela empresa? Ele diz assim, quem? Eu? Isso. Isso não é para mim. Isso. A impressão que ele tinha é que as pessoas que trabalham naquelas empresas são muito acima dele, o que não é realidade. Eu posso dizer, ao longo desses 25, 30 anos de consultoria, trabalhei em dezenas de empresas, as mais importantes desse país, algumas desse planeta. Eu posso dizer que a maioria das pessoas das melhores empresas do mundo são pessoas medianas, entre aspas, e comuns, como a maioria das pessoas ok? Em termos de habilidade e competência. Então, esse é um sintoma de baixa autoestima, não é? Sim, porque ele começa a depreciar, né? Ele começa a achar que ele não é merecedor disso, ele vai entender que ele não vai chegar lá porque ele não é capaz também. Por que ele não é capaz? Porque ele não tem uma estrutura de fato valorizada. Quando você valoriza o que tem, quando você valoriza o que tem, você acredita que você chega lá.
Não importa o que você tenha, mas você chega lá. A grande questão é que quando você não valoriza, você não vai acreditar. Tá? É claro que determinadas empresas requerem um determinado desenvolvimento, um potencial, uma determinada coisa. Eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender alguma outra língua, e de repente eu não tenho essa língua e eu preciso aprender. Mas o fato de eu não saber a língua não me deprecia. Significa simplesmente que eu não sei, mas o que eu posso saber? Então eu vou lá, eu vou atrás, porque eu me valorizo, eu acredito que eu sou capaz. Então a depreciação, qualquer ação depreciatória em relação a você mesmo é sinal de que sua autoestima está baixa. Isso pode levar a uma limitação de metas? Sonhos, metas, realizações, consequentemente você fica frustrado, né? E quando eu limito a minha meta, eu também limito o meu esforço, ok? Com certeza. Então, isso é o tipo de profecia que se autocumpre, não é? Em que eu determino que vou ser menos do que eu poderia ser, porque eu estabeleço as minhas metas abaixo daquilo que eu poderia, simplesmente porque eu não me valorizo. Seria isso? Porque eu não me valorizo. E a gente tem algumas pesquisas mostrando também que a procrastinação, né? Você evitar de fazer alguma coisa, você fica evitando de fazer. Isso tem uma correlação muito forte com a questão da autoestima. Você evita fazer uma coisa que você acha que você não dá conta, que você acha que não é merecedor daquilo, que você acha que você não está à altura daquilo. Então você sempre fica postergando, deixando para depois, e aí, consequentemente, você fica à mercê do seu processo, né? E aí a autoprofecia é que como eu já não acredito que eu vou dar certo, e eu vejo que eu fico postergando, e aí eu vejo as oportunidades passando e eu perdendo, e aí eu começo a acreditar, tá vendo? Eu não falei que não ia dar certo, eu não falei que não é para mim mesmo. Fica confirmando, né? Isso. Confirmando. Aí você confirma que você nasceu para dar errado e não para brilhar. E a gente está aqui, na verdade, mostrando que você nasceu para brilhar, para dar certo. E aí eu preciso tirar esse lixo que está colocado na minha mente, porque a minha mente, a gente já falou em alguns programas aí atrás, que a sua mente é uma máquina de construir realidade. Se você acredita que de fato você não dá certo, é isso que você vai fazer. E esse fenômeno também, ele pode ser um pouco cultural, doutor, porque, veja, vamos comparar duas nações, as duas estão na América, né? Uma só que se chama de americana, né? Então, tem América do Norte, nós estamos na América do Sul, tá certo? Os americanos tomaram conta do nome americano, né? Parece que só eles são americanos, mas nós também somos americanos do Sul, eles são do Norte. E são duas nações, Brasil e Estados Unidos, que foram descobertos ali na mesma época, tá certo? O PIB dos Estados Unidos da América é mais de 10 vezes o nosso PIB e a população deles é 50% maior apenas do que a nossa, né? E o americano, ele tem uma cultura que eu chamo de sucesso-mania, né? O americano, desde que ele nasce, o pai diz assim, ó, você é um americano, você nasceu americano, você é bem-sucedido, você foi feito para ser bem-sucedido, não aceita nada menos do que isso, tá certo? Do que o sonho americano. Tanto que, assim, as músicas americanas, elas são essa coisa que exaltam, né? Então, assim, uma música que é um ícone do americano. Aquela música que diz assim, That's a Wonderful World. O mundo é maravilhoso, esse mundo é fantástico e tal, né? Uma música que é um ícone brasileiro é aquela música que diz assim, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 da manhã, a minha vida é uma porcaria, né? Dá a impressão que a gente tem um consciente coletivo de fracasso-mania, né? E eles têm a sucesso-mania. Parece que eles acreditam muito mais e no final os resultados parecem que é isso. É isso mesmo. A gente tem um pouco dessa fracasso-mania. Só para complementar, eu acompanhei a experiência de um executivo de uma empresa cliente, que eu não vou dizer aqui, vou preservar o nome, mas ele era presidente da companhia aqui em toda a América Latina, e aqui ele fazia o que ele queria. Então, 6:30 da tarde, ele convocava uma reunião e todo mundo cancelava a sua agenda e não importa, ia todo mundo como um cordeirinho para aquela reunião, tá certo? Aí ele foi transferido como presidente da mesma empresa para cuidar da Europa. E quando ele chegou na Europa,
A primeira vez que às 5 horas da tarde ele chamou para uma reunião, o pessoal disse, olha, aqui não. Aqui agora eu vou lá cuidar do meu barco, aqui eu vou para o meu lazer, vou para a minha academia. O horário de trabalho aqui é de tal hora a tal hora, tá certo? A mesma empresa, mas parece que o fenômeno aqui é cultural. Quando a gente está falando do fenômeno cultural, a gente está falando daquilo que a gente aprende, né? Nas relações. A quem determina a cultura é a família. As nossas famílias estão determinando toda a estrutura da nossa cultura aí, no caso brasileira. Nós temos uma história que não favorece muito bem a nossa autoestima, né? Ela, de uma certa forma, ela desvaloriza a própria estrutura, né, do brasileiro. Porque você tem uma história aí do brasileiro ter vindo... tem um português que veio para cá, o português necessariamente não era a melhor condição, né? Ele não veio aqui com a melhor condição, se achando o melhor ser humano. Existia um processo de desvalorização, porque eram pessoas que já tinham problema no seu país, já tinham problemas, já eram marginalizadas no seu país, vinham para cá. Houve a questão também da escravidão, onde o negro ele vem como um processo de desvalorização, ele não é visto como um ser humano de primeira categoria, ele é visto como ser humano de 15ª categoria, então ele mesmo internaliza uma desvalorização muito grande. A gente tem no caso do Brasil aqui, uma influência nigeriana muito grande, onde eles vieram não valorizados, eles vieram como seres que já marginalizados, né? Presos e vendidos. Consequentemente, tratados também assim. Essa mistura de um europeu que também não era valorizado, porque ele tinha um problema no país dele, ele já foi condenado, ele veio para cá porque ele estava condenado, então ele não era alguém que se valorizava. Consequentemente, ele lida com pessoas que também não eram valorizadas, criando pessoas e famílias que também não se valorizam. A gente tem 500 anos de história onde a gente fica patinando, deitado eternamente em berço esplêndido e olhando para esse berço e dizendo o que a gente faz com isso, não é bem, isso tudo não é bem para a gente. Quem sabe um dia nós vamos ser o país do futuro, um dia quem sabe a gente cresce e se desenvolve. Enquanto a cultura americana já vem com uma outra estrutura, de uma família de uma certa forma protestante, né? Tem uma linhagem protestante muito forte, perseguidos, mas com um nível de valorização muito grande pela sua fé. Então, quando eles chegaram aqui, cada um valorizou a família, valorizava aquele a educação, terreno, trabalho, meritocracia e assim vai. E assim vai. Agora, então, assim, a gente que está, de repente, vítima desse monte de lixo, como você falou, que inclusive envolve a nossa colonização, e você fala da importância da gente limpar o terreno para poder construir uma outra estrutura e enxergar as virtudes. O Life Academy, ele tem algum módulo que ajuda as pessoas nessa reorganização, nesse olhar de autoestima e dessa limpeza desse lixo todo? E esse grande modo, para onde eu vou com a minha vida, tem várias ferramentas presentes nele que vai te ajudar, né, a você identificar. Primeiro, partindo do pressuposto de saber quem sou eu, identificando esses lixos, limpando esses lixos, trabalhando com as questões dos modelos mentais, as crenças limitantes que estão presentes aí na nossa mente e que precisam ser trabalhadas. É esse o objetivo. Quando a gente fala de academia da vida, uma academia é um local de você aprender coisas, você aprender vida, porque você foi feito para brilhar. Então, o que está impedindo de você brilhar, a gente vai ver lá. Uau! Vai aprender as disciplinas do êxito, as disciplinas do sucesso, as chamadas soft skills, né? As disciplinas que nos ajudam definitivamente a levar ao êxito. E a Life Academy tem exatamente esse programa, esse projeto. Né? Com certeza. E aí a gente toma, como brasileiro, nós temos que sair dessa síndrome de cachorro louco que fala, né? De a gente começar a entender, nós temos um potencial tremendo, né? Nós temos uma capacidade de se relacionar tremendo, de comunicação tremendo, nós temos uma capacidade de produzir sob pressão de uma maneira tremenda, né? Nós temos potencialidades tremendas, nós precisamos acreditar só na gente, né? E quem entrar lá no site academiadavida.online vai ver vários testemunhos de pessoas que têm passado pelos programas de Life Academy,
que superaram essas crises. Essas Sim. crenças crenças, limitadoras, não é? Desenvolveram a autoestima. Eu me lembro aqui agora de um caso que está lá, o Rodrigo, a gente pode falar, ele está dando testemunho, ele estava num projeto, nesse projeto ele era subvalorizado, muitas vezes ele era preterido, se sentia menosprezado e tal. E depois de passar pelo programa, ele teve coragem de enfrentar essa questão, trabalhar de maneira positiva essa questão, conseguiu ser transferido daquele projeto para um outro projeto onde ele tem satisfação de fazer. Ele estava 2 anos sem ter coragem de renegociar o seu contrato de trabalho e foi lá, negociou, conseguiu um aumento de ganho efetivo, porque conseguiu superar aquelas crenças limitadoras. E, naturalmente, aqui na Life Academy, a gente vai trabalhar, na Academia da Vida, a gente vai trabalhar essas crenças, ok? Agora, tem aquelas pessoas que dizem assim, doutor Augusto, mas você não conhece a minha história. Você não sabe de onde eu vim, a família que eu tive, o quanto eu já sofri, quantas limitações eu tenho. A família não ajudou, a educação não ajudou, O país não não ajuda. ajuda, tal. Como é que eu faço? Essa resposta vem quando, Serginho? Essa resposta vem para você que está aqui na Dora FM 98,1 no dia de amanhã. O baiano geralmente diz assim, amanhã, né? Amanhã estaremos aqui. Amanhã estaremos aqui com o Dr. Augusto E César aí não vai ter Maia. desculpa para dizer que não foi respondida essa pergunta. Muito obrigado pela sua presença, obrigado Gerson também. Amanhã então nosso encontro aqui na Dora FM, na Academia da Vida, na Life Academy. Você continue conectado conosco através do WhatsApp 11 980 24 6262 e também no nosso site academiadavida.online. E amanhã a gente volta com o Dr. Augusto Maia para falar um pouco mais sobre essa vitimização. Vamos sair, não é? Desse Com certeza. é por isso, é por aquilo outro. Vamos enfrentar, vamos viver da Esse maneira país foi feito para brilhar. e você também foi feito para brilhar, porque você é filha e filho do Pai Eterno. Até amanhã, aqui com Augusto Maia, voltando no nosso Academia da Vida. Life Academy, a Academia da Vida, porque você foi feito para brilhar.